Fases dos sonhos áuricos. Sono de veículos. Sono humano e sonho paranexipânico. Vamos distinguir cada classificação dessa. Como funciona? Como o projetista pode explicar essa mecânica, né? Que ela é imutável, por enquanto. Quando você está no corpo, você está sob um magnetismo. O corpo é como se fosse um ímã. Ele é o mais sólido de todos, corpo físico. Seu aura varia entre o cinza, né, que é a filosofia de espírito e matéria, os contrastes, mistura do branco e o preto, ou totalmente escuro, né, como é o carbono, bom carvão, ou como se mostra o céu à noite, um azul escuro, marinho, muito denso, né, bem pesado. Enquanto você está ali, o fio está mais largo, né, o fio que liga os corpos, e o corpo funciona como um poderoso ímã. Conforme os corpos vão se exteriorizando, e isso está dentro do ciclo circadiano do cérebro, em que o cérebro para de resistir, quando ele desabilita, né, ele dorme. E quando se dorme fisicamente, gente, estamos falando de um sono completo. As células dormem, os neurônios dormem, os sistemas nervosos dormem, né? E também dormem os átomos. Eles se desabilitam, ficam com menos atividade. Então, isso proporciona um alargamento, um soltamento desse fio chamado fio de prata, em que ele vai afinando, né? Como você quer esticar um elástico, quanto mais você puxa, mais tênue ele fica, né? Para poder dar essa elasticidade necessária. A mesma coisa acontece com o nosso fio da vida. E isso vai se afinando, né? Daí que vamos chamar de sutil, né? Sutil, sutilizar. É quando esse fio está mais, vamos dizer, elasticizado, né? Mais esticado. E quando esse fio está mais elastificado, né? Mais, vamos dizer, flexível, essa finura do fio faz com que a grande carga do sutil não chegue favoravelmente no corpo, porque senão ia o atrapalhar de desabilitar, né? O corpo receberia uma carga que não o possibilitaria de relaxar. Por isso que já fomos programados com os ciclos circadianos, para que esse cérebro se desencilie e os corpos possam se liberar. Para quê? Para se carregar bateria em seus próprios planos. Esse nosso ar físico, ele traz muito pouco do sutil, apesar de trazer partículas de prana, o oxigênio necessário para o corpo físico, hidrogênio, e isso aí não tem fim, é uma gama de coisas que vem junto. Só que esse ar físico, ele é mais para a manutenção física, né? Um upgrade dentro também daquilo que os corpos filtradamente mandam para o corpo. Então ele precisa descansar, né, para renovação, porque não há como você limpar a casa com todo mundo fazendo festa. Então é preciso convidar a visita, volte outro dia. No nosso caso é a alma vindo no outro dia pela manhã, que a casa já vai estar limpa e podemos fazer uma nova festa, né? Um novo encontro. E esses corpos são sempre visitantes desse corpo físico que a gente vê no espelho.
de que a gente sente, né? O corpo de tato. Cada corpo desse, né, dos 7, são senhores absolutos dos ditos 7 sentidos. Na verdade são muito mais, mas os conhecidos são 7. Que eu posso citar aqui: o tato, corpo físico; gustação, corpo etérico; visão, corpo astral; audição, corpo mental concreto; olfação, corpo causal; intuição, corpo búdico; e unificação, o corpo átmico. Pode ver que em torno desse aura aqui, que é o meu aura, fotografado por Foto Kirlian em Porto Alegre nos anos 90, tem uma parte preta no extremo, na extrema margem. Esse preto, ele significa o quê? O atmânico. Então, Atman não é luz. Atman é tanta luz que é escuro. E o corpo físico também. Ele faz, vamos dizer, dueto com o espiritual. Ele é totalmente sólido. E Atman é totalmente sutil, sem nenhuma resistência. A ponto que a gente nem perceberia hoje, com nossos 5 sentidos mais usados, esse plano. A gente sentiria uma sensação, mas não traduziria, né, formidavelmente como ele realmente é. Não dá para saber. O búdico é a mesma coisa, está dentro desse espaço preto ali, externo desse aura. O meu aura, né? Então aí eu coloquei a caixa nesse azul elétrico, índigo, o astral nessa mistura entre violeta e vermelho, né, que daí misturou o azul e o vermelho, né? Uma coisa está dentro da outra. O mental naquele verdinho que sai ali, o branco é o etérico e o preto físico. O que acontece? Conforme você deita, né, meditando, você já vai estar favorecendo essa queda no metabolismo, né, o relaxamento. O corpo nunca vê a hora que ele dorme, ele apaga. Você não tem como saber a hora, porque mesmo que você saiba, vamos dizer, você caiu agora no sono, vai ter alguns segundos, né, microsegundos, em que você apagou tudo, daí você sai do corpo, mesmo que você veja todo o trajeto desde o início, desde o start, da projeção natural noturna, costumeira, todo sai. Então é como as pausas do coração e as pausas da respiração. Você puxa e naturalmente, mesmo sem você forçar, tem uma pausa, que é um preto. Por isso que até às vezes se convida a gente prestar atenção nesses intervalos, que ali está a verdade. Qual verdade? O fundo, o ambiente de tudo que acontece, né, com as existências. E esse aura, por que eu coloquei sonos áuricos? Porque os tipos de sonho acontecem dentro do ambiente, e o ambiente é o aura. E os veículos são aquilo que te leva aos ambientes. Tá ok? Uma coisa, outra coisa. Apesar que a aura também emana a coloração energética desses corpos. Tudo é feito com força elemental. Força elemental é elemental elétrico. O que a gente chama de forrat. Tá ok? O fio por onde passa a eletricidade são os fios dos corpos, que em conjunto vamos chamar de Sutratman, né? Existe um fio de bronze que liga o etérico ao físico, um de prata, o astral ao etérico, um de ouro, o mental e o astral, e um translúcido que liga 3 coisas superiores em frequência, para dar ânima, né, nessa alma-corpo. Então, conforme você vai nas fases do sonho áurico, vai se exteriorizando, quando você sai, vamos voltar para trás. Quando você está dentro do corpo, você está num tipo de sonho áurico, preto. Então você não vê nada do universo, você só vê o plano físico. Quando você entra no aura branco,
o corpo já está desabilitado, mas sua contraparte não. Mas geralmente a gente faz um salto quântico, a gente não passa percebidamente por esse plano etérico, porque ele é um plano assim que a força elemental não aceita o humano ali, porque o humano já vem cometendo erros com a natureza há muito tempo, né? Ceifando os animais, desmatando, poluindo. Então o elemental já te empurra para o astral, né? Você não consegue perceber. É muito difícil ter um desdobramento, é mais fácil ter um desdobramento astral, mental e até espiritual do que ter um desdobramento etérico. Porque os elementais ali, eles repudiam o ser humano, esse ser humano de quarto sistema ainda. Até nós mudar nossa tônica, daí será um paraíso etérico na Terra e você vai ter acesso. Mas o que acontece? Quando a gente pula para o aura violeta, às vezes ele é vermelho, depende né? Eu aqui, por exemplo, era jovem, muita energia marciana e ao mesmo tempo, né, eu conseguia ser afetivo. Então o meu astral já estava passando por uma transformação, né, linkando mente e emoção, que dá, né, o roxo ou o violeta, porque azul e vermelho depende do tom, né, vai chegar a essa tonalidade. Quando você já está se transportando no aura etérico, você ainda pode ver algo do corpo físico. Conforme você se afasta e entra na próxima escala, que é o aura vermelho ou violeta, depende do astral, como eu falei, como está o astral, o corpo físico começa a desaparecer. Tá? Suas partículas começam a ficar escondidas. Agora é um plano que esconde o outro. Você está muito distante em frequência, apesar de ainda perto do corpo. Quando você entra no aura mental, que é o verde, você passa a não ver o plano astral. Você pode até ver alguma coisa, mas você não o vê nitidamente. Se você passa para o aura akáshico, que é o azul índico, a partir dali você vai ter mais abertura de uma visão que não é uma visão de sentido, e sim uma visão de vida. Você verá tudo, tudo junto, mas só que tudo misturado, e você não vai distinguir o que é o que, salvo se você estiver 100% lúcido no plano causal. Os outros, o quaternário, como cada um está ligado a um elemento, um tapa o outro. Como vemos aqui, a água apaga o fogo, né? A terra abafa o fogo, a terra absorve a água molha a terra, o ar sopra a terra, né? E evapora a água, o fogo evapora a água. Então, quer dizer, quando o negócio ainda tem muita de completude física, uma coisa sobrepõe a outra. Já o causal, que é mãe, que é a caixa, ele impregna tudo, então você vai ver todas as coisas juntas. Só que cabe a você distingui-las. O que eu estou vendo? Aquilo é o físico, aquilo é o etérico, é o astral ou o mental abaixo desse causal? Isso aí vai ser com a prática, com a experiência, né, e com a ciência, quando você realmente entender o que é a consciência. Então, o que acontece? Quanto mais você se afasta em frequência com esse veículo, ele sai realmente, vamos dizer, ele sai de trás dos átomos físicos. Ele deixa de se esconder. Porque eles estão em ponto morto quando estão dentro do corpo. Eles começam a ter mais atividade quando eles acordam, tá? Para ir trabalhar. E dorme é um guarda que dorme, né, na guarida da cama, e os outros vão trabalhar, né, mais 6. Então o que acontece? Quanto mais você está distante, mais o fio está fino, então é pouca eletricidade, né, passando daqueles veículos mais sutis para o corpo. Então o corpo perde, é como se você, por exemplo, fosse afastando de um ímã, fosse afastando os objetos. Ele começa a perder aquela atração que é muito mais proeminente quando está próximo do ímã. Tá ok?
Mas no caso, como é um fio, ele vai se afinando e pouca energia passa e esse ímã para de puxar a alma, né? Então, em concomitância com isso, você vai olhar para o corpo e isso, ele vai, primeiramente, pessoas que vê o corpo, elas estão ainda no plano etérico. Pessoas que não vê mais o corpo, elas já estão no corpo, o veículo astral, né? E não vendo claramente o plano físico. Como a gente aqui não vê nada, né? O pior deles é o plano físico nessa questão de visão, porque ele não vê nada. Os outros começam a ver rarefeito, né? Mesmo que é mais sólido abaixo deles. Quanto mais você se afasta, mais a fisicalidade vai sumindo. E você se sente mais livre. Inclusive do ar, né? Que já não pesa mais sobre os ombros. Porque lá nem ombros há, né? Em alguns desses veículos. Então, ó, você vai saindo até você pegar esse desencilhar total. Um desdobramento espiritual é quando você sai do aura. Aí você não está mais nos ambientes ligados aos físicos, né? Os 4 corpos que são com forma. Aí você vira o ambiente. Aí você vê tudo. Caso isso ainda não aconteça, você vai estar sempre numa fisicalidade. Mas sempre um corpo e um sentido daquele corpo. Por exemplo, se você entrasse, que é bem raro, mas entrasse no mundo dos elementais, que é o etérico, você já não sente tato, mas você sente gosto. Você tem a visão do plano de cima, que é o astral, a audição, que é do mais acima mental, a olfação, que é o do causal, a intuição do búdico e a unificação, o entendimento de unidade do átmico, mas perdeu o tato. Quando você vai para o astral, se você não está tão apegado a aparelho, a corpo físico e etérico, você possa que coma qualquer coisa e não sinta gosto, né? Mas você ainda vai estar o quê? Vendo, não vai estar mais tocando, porque também é do corpo físico. Você vai transpor as coisas, você vai estar vendo, ouvindo, intuindo, amando ou odiando e unificando ou separando, né? Que seria esse mau aprendizado que tivemos em corpo físico de separação. A gente pode levar para lá, para dar o antagonismo da tríade ali, que é unificação, separação, amor, ódio, né? E o causal é apenas registro. Então é muito interessante que tu vai ter um tipo de sonho diferente e vai estar num plano diferente conforme você vai, porque o nosso aura ele abrange até 15 metros, um ser humano saudável. Então você vai até ali, você vai ver alguma coisa, né, de locais, né, urbanismos. Você arrasta esse aura junto. Quando você desencilha desse aura físico, você entra no ambiente. Então você pode se tornar no astral o próprio ambiente astral, né, e você ver como câmera, na primeira pessoa da consciência astral. Você desilencia do aura mental, você vira o ambiente mental, vai ver os pensamentos. Mais abaixo no astral você veria o que é a substância que forma emoção. No mental você vai ver a substância que forma pensamento. Caso você saia do aura, nós temos um limite. Por isso que não há livre-arbítrio nesses 4 corpos. Nós temos um limite até onde a gente vai. Passou dali, se transforma num desdobramento lúcido, porque daí tu tá andando já nas ondas de luz, tá ok? Se você, né, pegar e se desencilhar do seu aura, você vira ambiente. Se você está no aura, você está em veículo. Como ele abrange até 15 metros, você pode estar perto do corpo sem ver o corpo, ele vai desaparecendo. E isso tudo, essas trocas de trânsitos áuricos, de sonos áuricos, e sono é busca de som único, não sonho. Agora, sono é dormir, é desabilitar. É tu colocar, por exemplo, o teu veículo em ponto morto, né? É inércia. Esses corpos também dormem. Por exemplo, eu preciso fazer o meu astral dormir para me entrar no mental. Eu preciso fazer o mental dormir para me entrar no causal. E no causal a mesma coisa, até chegar em Atman. Lá em Atman nós vamos chamar
de sonho divino, que é o Paranishipana. Só que esses sonhos divinos, eles são diferenciados de nós porque eles estão muito próximo da fonte, esses entes. Então eles estão dormindo conscientes. É desdobramento, né, consciente da consciência. Desdobramento é desdobrar, vamos dizer, é manifestar, né, estar em atividade. Então eles estão dormindo como que crionizados, geralmente fica só uma ideia de uma face, ou de uma cabeça, uma mente divina, né, como essa aqui, por exemplo, dessa estátua, né, num fundo preto, que não é escuro, é um fundo preto contraste de luz ou excesso de luz. Próprio sono de Brahma, que a gente fala, é um sonho lúcido. Ele está projetado, ele está dormindo, né? Tanto é que o universo ele é como se fosse uma cama e tudo que há dentro dele é Deus fracionado, então ele está dormindo dentro do universo, mas lúcido, construindo formas. E o sonho de Brahma são as formas. Tá ok? Os seres. Ele não está sonhando sonambulicamente. Então é muito interessante que enquanto você está perto do corpo, você está num mundo colorido de formas, né? Na verdade, não necessariamente perto do corpo, mas nos auras dos corpos. Pode ver que eles se exterioram. Pode ver que, por exemplo, a aura akáshica está bem mais afora, então ela vai bem mais longe, né? A aura astral ela um pouco menos, a etérica um pouco menos, a mental um pouco menos, e o corpo físico está no centro de tudo. A gente não consegue pegar o corpo físico e levar para esses lugares. Ele só aceita ele mesmo. E também não conseguimos ainda linkar esse preto de fora ao plano físico, porque ainda estão separados. São 7 coisas para 7 possibilidades de evolução. E no final vai ser a síntese dos 7, né? 7 em 1. Então, o sono Paranishipana você passa também à noite quando entra fora da aura, ou do aura, né, que é masculino. E você passa a ser o ambiente e depois, na volta, você possa que não lembre de nada. Ah, eu estive num preto, eu estive num branco, né, mas senti um êxtase. Tá ok? Só que é o seguinte... É tão longe a frequência que quando vem a cada 90 segundos, não, 90 minutos, dentro do ciclo circadiano do corpo, fica tão distante que o cérebro não consegue decodificar na reentrada. Vai se perdendo no caminho, é como se você fosse perdendo malas no caminho, né, de informação. Ou vai perdendo as barrinhas no seu celular conforme você vai se afastando da fonte ou da antena, né, de Wi-Fi, de internet. Vamos dizer que as barras do sistema ali começam a baixar. É o que acontece quando a gente entra no corpo, né, que é o alcance que vai se perdendo. Mas você pode fazer muita coisa dentro da questão do aura. Esse aura te conecta, é como se fosse telefonistas ou guias turísticos te ligando a planos. Quando a gente volta para o corpo, o que acontece? Os fios se engrossam de novo, a energia flui, carrega o corpo, você vai acordar descansado. E o que vai acontecer? Volta de novo ao ímã a funcionar. A carga fica mais forte. E nisso dele funcionar, ele atrai os corpos. Tá ok? É como se fosse, né, uma casca, que é o corpo físico, ele fosse de metal e fosse como um ímã, que vai atraindo as partículas, né, que estão dentro e que estão fora. A gente atrai, né, quando esses fios se encurtam e engrossam, né, e esse relacionamento com o corpo fica mais íntimo. Mas daí os corpos entram, né, depois de carregado, você tirou a bateria lá né, do local onde carrega, eles entram e a bateria fica estática.
Ela não está sendo carregada, agora ela está perdendo até perder por demais e o corpo também e voltar a fazer a desconexão do que? A natureza, Kundalini, manda esses corpos, ela consegue desligar, é como conseguem também desligar nosso fio de prata, e Kundalini é a mãe elemental, é a mãe divina, né? Eles conseguem conectar e desconectar nosso cordão de prata, inclusive em vida, de mudar, por exemplo, aquele ser muito básico, que só vive para empurrar a vida com a barriga, comer, sexo, não sei o que, envelhecer e morrer, trabalhar, ter dinheiro, né? Satisfação física. Eles trocam para o meio das costas para dar com o cardíaco, quando você começa a ficar mais racional. Quando você vira espiritual, não tem mais volta, viu, gente? Passou pelo campo do pescoço aqui, que nós temos tipo um tampão, né? Nos chakras. Entrou por aquele bloqueio, não tem mais volta. É como se a chave ficasse para o lado de dentro, né? E você não conseguisse descer mais. É um despertar irreversível com essa troca de fio. Mas o fio, enquanto ser comum como nós, ele, né, ele vai perdendo para poder ainda dormir, né? Senão o corpo vai estar sempre ligado em uma alta potência magnética puxando, é o que a gente chama de insônia. As pessoas insônias são aquelas que não desligaram o fio do seu magnetismo pessoal. Estão muito apegados, né, à realidade física, à vigília, né, medo de dormir, medo do invisível, ou apego mesmo ao visível. Tá ok? Então, pessoas, isso aí é uma breve explicação, tá, de como funciona cada coisa, e que aquele que vê o corpo físico quando ele dorme, que ele não sinta que já está fazendo grande coisa, porque enquanto ele está vendo, ainda ele está muito próximo, ele está ainda numa completude etérica, ele está ainda muito pegado ao plano físico. Quando o plano físico e corpo físico começa a assumir, vai dizer a distância que você está, e se você não ver nada e simplesmente ser um ambiente, você está com a consciência. Você já morreu em vida sem precisar morrer. Já experienciou tudo. E posso que quando desencarne, vá para esse ambiente consciencial e escolha não voltar mais, dependendo da sensação que tiver, né? Ou o anseio de ainda permanecer trabalhando. Ou você vai descansar ou você vai trabalhar ainda mais. Aí que vamos ver se realmente, né, se descansa depois da morte, se descansa quando se dorme. Você deve procurar que lugar é esse aonde realmente se descansa, para você entender a atividade, né, os contrastes, os antagonismos, porque é isso que a mônada está fazendo aqui e você está fazendo em nome dela. Paz reverencial a todos.